requerimentos, requerimento número 70 e número 71, que tratavam da prestação de contas repasso da associação na asa de Liga Esportiva, e me foi encaminhada essa prestação de contas. Eu queria, embasado aqui no artigo 119, inciso 4, de a retirada desses dois requerimentos. Tendo em vista que o objeto já me foi repassado e a prestação. Obrigado. Será retirado. Boa tarde, muito obrigada, presidente, e demais colegas vereadores, vereadoras. Dois registros que eu queria fazer. Primeiro, registrar e lamentar o falecimento do professor Amorim. O professor Amorim faleceu, foi professor aí da rede estadual, de particular, e foi acometido aí de um infarto brutal, Eu deixo aqui as minhas mais sinceras condolências e o meu registro. E registrar também, já por outro lado, uma coisa boa, o grande evento que Itaperuaba teve na sexta-feira, da inauguração do nosso CSF, de Itaperuaba, o presidente esteve lá, alguns vereadores estiveram lá presentes, e dizer que Itaperuaba ganhou um grande presente, um CSF equipado, ampliado, além da reforma, a ampliação e totalmente equipado. Então está de parabéns o prefeito, a gente agradece o prefeito, agradece ao secretário de saúde e de parabéns de verdade mesmo, quem está é a população que ganhou, tem esse grande investimento feito pela Prefeitura Municipal de Sobral com recursos próprios. Obrigada, presidente. Expediente, secretário. Ofício de número 671/2019. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Sobral. Senhor presidente, em respeito ao comando normativo constante do inciso 8 do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, solicitamos dessa augusta Casa Legislativa a expedição de decreto legislativo autorizando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ivo Gomes e a excelentíssima senhora vice-prefeita municipal Cristiane Mari Aguiar Coelho ausentarem das funções de prefeito ou prefeita em exercício, em missão dessa municipalidade, inclusive podendo se ausentar do município, do estado e do país durante o período de janeiro a dezembro de 2020, podendo ainda, dentro do período, reassumir suas funções. Sem mais, para o momento, apresentamos protesto de estima e consideração. Rodrigo Mesquita Araújo, Procurador-Geral do município. Prefeito e vice, Isso. pode se ajeitar para você. Só um ofício comunicando. Comunicando que vai ser aumentado de janeiro a dezembro do próximo ano. Nós temos que transformar em decreto legislativo para poder vir amanhã para. Senhor presidente, eu sugeria fazer logo uma emenda ali antes, para não haver mais necessidade do prefeito pedir autorização à Câmara. Porque o cara solicita uma
viajar, é 1º de janeiro de 2010, mas tem que viajar. Então bota logo no Cavalcante que não precisa. Mas não fica uma responsabilidade todo ano pra gente. A gente tem que aprovar um absurdo desse. Isso é brincadeira, isso é um absurdo. Então bota logo no Cavalcante que o prefeito não precisa para se ausentar de autoria da fundação de Câmara. Fica autorizado o prefeito a qualquer momento se ausentar do país. A autorização foi de genérica. Pronto, já está logo dada a autorização. Fica autorizado automaticamente o prefeito a viajar. Porque ficar mandando de ano em ano, é a mesma coisa. Obrigado. Expediente, secretário. Correspondência. Ofício 408/19. Secretaria de Orçamento e Finanças de Sobral, 28/11/2019. Assunto: apresenta a prestação de contas acompanhada da documentação comprobatória referente ao mês de outubro do exercício de 2019. Viu? Amanhã nós vamos lá cedo, viu? Ofício Tribunal de Contas do Município de Ceará. Ante exposto, acolhendo na ausência o parecer ministerial, folha 4.273, proponho a este colegiado conhecer o recurso porque, atendidos os requisitos legais, para o mérito, dar o provimento parcial, mantendo o julgamento das contas da senhora Maria Juraci Neves Duarte, gestora com irregularidades na forma do artigo 13, a linha B, a lei estadual de número 12, telefone do 160/93. falar agora. Porque ele está na sessão, ele liga de volta. Reduzir a multa aplicada em 4.256/40 para 3.192,30 nos termos do artigo 56, 2, 7 e 10 da lei estadual. Projetos. Projeto de lei 2550/19 do dia 26/11/2019. Denomina oficialmente de Rua Benedito Araújo Monte, Benício, artéria que indica por dia vereador Rogério Arruda. Projeto de lei 2553, mensagem de número 754, do dia 29/11/2019. Desafeta os bens imóveis para o fim que indica da outras providências, autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar de número 085/19, mensagem 756, do dia 29/11/2019. Dispõe sobre a isenção de ITBI referente aos imóveis financiados junto à Coab Ceará, na área que indica autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo de número 864, dia 28 de novembro do corrente ano. Otorga o título de cidadania sobralense ao senhor Ivanildo José de Melo, comerciante, Varejão das Baterias e membro do Conselho de Diretoria da Fazenda da Esperança, São Bento. Autoria vereador Paulão. Indicações 2070. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Tiziano Dias Ribeiro Filho, ligada aos bairros Pedro Mendes Carneiro e Dr. Juvencio de Andrade. Autoria vereador Thiago Ramos. Indicação 2071. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Emanuela Castro Carneiro,
ligada aos bairros Pedro Mendes Carneiro e Dr. Juvencio de Andrade. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2072. Dica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua José Cristóvão Frota, ligada aos bairros Pedro Mendes Carneiro e Dr. Juvencio de Andrade. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2073. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua José Raimundo Lopes, ligada aos bairros Pedro Mendes Carneiro e Dr. Juvencio de Andrade. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2074. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Raimundo Lopes, ligada aos bairros Pedro Mendes Carneiro e Dr. Juvencio de Andrade. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2075. Indica recapamento asfáltico na rua Maria das Dores Souza Salles, no bairro Belchior, antigo bairro das Nações. Autoria, vereador Sargento Ailton. Indicação 2073. Indica a instalação da malha asfáltica na estrada que liga a CE 183 ao cemitério da Boa Vista, no distrito Jaibaras. Autoria, vereador Sargento Ailton. Indicação 2077. Indica a instalação de malha asfáltica na rua 13 de Maio, no bairro Vila União. Autoria, vereador Sargento Ailton. Indicação 2078. Indica a implantação de 5 braços de luminárias completa para a rua 13 de Maio, no bairro Vila União. Autoria, vereador Sargento Ailton. Indicação 2079. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Luiz Evaldo Mouta Souza, no bairro Pedro Mendes Carneiro. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2080. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Eduardo Lima Ribeiro, no bairro Pedro Mendes Carneiro. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2081. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Leda Prado Paula de Souza, Paula Pessoa, ligada aos bairros Pedro Mendes Carneiro e Dr. Juvencio de Andrade. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2082. Indica a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED na rua Raimundinha Girão, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2083. Indica a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED na rua Maria Catunda, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2084. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Raimundo Chimenez de Azevedo, no bairro Pedro Mendes Carneiro. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2085. Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Professor João Alves Teixeira, no bairro Dr. Juvencio de Andrade. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2086. Indica a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED na rua Francisco Galber Diego Lima, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2088. Indica que seja morado o reservatório de Saia, localizado na Avenida Monsenhor Lima Feijão, no bairro Cidade Geral de Chico de Menezes. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2089. Indica a instalação de postes e iluminação na rua São José II, no bairro de Sumaré. Autoria, vereador Tiago Ramos. Indicação 2090. É só, senhor presidente. Ordem do dia, senhor. Pela ordem, Samar Ribeiro.
Presidente, eu queria comunicar aos vereadores e à comissão que segunda-feira, às 9 horas, nós vamos reunir novamente a comissão para fazer a limpeza de pauta. Comunicando, segunda-feira é dia 9, né? Não, é 9. Não, é segunda-feira que está pronta, dia 9. Às 9 horas, a comissão vai se reunir e fazer a limpeza de pauta para esse ano 2019. Deus quiser, segunda-feira faz bem. Não, a gente faz toda a limpeza do material que tiver na Ordem do dia, secretário. Ordem do dia, projeto, primeira votação, projeto de lei 2533, mensagem 745, do dia 5/11/2019. Maioria simples, altera as leis de número 140, do dia 28 de outubro de 1997, e de número 1354, do dia 11 de março de 2014, na forma que indica. Autoria, Poder Executivo Municipal. Relatório e parecer favorável. Relatório. Analisando o projeto de lei de número 2533, que altera as leis de número 140, de 28 de outubro de 1997, e de número 1354, de dia 11 de março de 2014, na forma que indica. De autoria do Poder Executivo. Esta relatoria, em análise ao presente projeto, faz as seguintes considerações. O projeto de lei, em análise, visa atualizar a legislação municipal no que tange o serviço público de transportes individual de passageiro e alterando as leis de número 140 do dia 28 de outubro de 1997, que dispõe sobre o regulamento dos serviços de mototáxi, de número 1354, e dia 11 de março de 2014, que institui e regulamenta o serviço público de transporte individual de passageiro modalidade táxi no município de Sobral. Informa o Executivo que o projeto, ora apreciado, é fruto de análise técnica da área responsável pelo acompanhamento dos serviços no Executivo Municipal. No Serviço Municipal, tendo gerado as alterações propostas para atender também à demanda da categoria dos taxistas e mototaxistas do município de Sobral. Acrescenta ainda que a proposta faz parte do compromisso do governo municipal com a valorização profissional de categoria de imensa importância para o município, por meio de critérios que possibilite aos respectivos permissionários a profissionalização necessária. Em análise minuciosa, constatando a necessidade de apresentar emenda modificativa aos parágrafos 1º e 2º do artigo 17 da Lei de número 1354,
de 11 de março de 2014. Constante no artigo 6º do projeto em comento, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Parágrafo 1º. Quando o permissionário, pessoa física, falecer, adquirir doença ou invalidez permanente, ser constatada mediante exame médico pericial ao cargo da Previdência Social ou SEM, que é o Centro de Especialidade Médica, será possível a solicitação da transferência da permissão tanto pelos permissionários incapazes, no caso de incapacidade, quanto pela viúva, no caso de morte, para o pretendente que atender às exigências desta lei e às demais normas legais pertinentes, desde que, com a prévia anuência do poder concedente, que avaliará a viabilidade da autorização da transferência. Parágrafo 2º. Quanto o permissionário, representante legal jurídica no ato consultivo desta falecer, adquirir doença ou invalidez permanente, a ser constatada mediante o exame médico pericial a cargo da Previdência Social ou SEM, que é o Centro de Especialidade Médica, será possível a solicitação da transferência da permissão, tanto pelo representante legal incapaz, no caso de incapacidade, quanto pela viúva, no caso de morte, para o pretendente que atender às exigências desta lei e demais normas legais pertinentes, desde que com a prévia anuência do poder concedente, que avaliará a viabilidade da autorização da transferência. Essa relatoria ressalta que a acessibilidade das modificações apresentadas pelos taxistas e mototaxistas do município de Sobral destina-se a assegurar aos condutores de veículo a transferência de suas respectivas vagas em caso de doença por meio de laudo pericial emitido também pelo órgão público municipal SEM, que é o Centro de Especialidade Médica. Por ser a matéria legal, possui... Pronto, vereador Paulo. Em primeira discussão, discutir Zé Vital. Eu queria saber qual é a novidade que está tendo nesse projeto. Porque, para mim, essa lei já existia de transferência quando, no caso que a viúva morresse, né, a viúva poderia ter um... Estava sendo negado. Mas na lei que eu fiz de mototaxista tinha, né? Que poderia ser feita a transferência da lei dos mototaxistas. Agora, nessa lei, se não tiver, eu acho que está na hora, é mais do que justo, porque uma pessoa doente, muitas vezes a pessoa está impossibilitada de trabalhar e aí eu acho nada mais do que a gente votar essa lei porque é justo. Muito obrigado. Discussão, Thiago Ramos. Senhores, em relação ao projeto, são dois projetos. Pelo que a gente entendeu, se vier a falecer o mototaxista, a viúva, que não, e isso foi alterado, né? A viúva terá o direito de transferência, no caso da vaga. No outro caso, se vier a ocorrer invalidez
permanente do mototaxista terá o direito também de transferência, né, da titularidade. Esta lei abrange também os taxistas, logicamente, né, e pessoas físicas e jurídicas. Mas, senhores, eu sou favorável a essa matéria, porque o que vem de melhor para estas classes, tanto taxista como mototaxista, a gente tem que pensar e na melhoria aprovar, é lógico. Eu sou favorável, como disse, a esse projeto, que já é um avanço, logicamente, né? Um avanço aí, mas poderia ter tido melhoramento, né? Eu acho que faltou aqui algo a mais, né? Algo a mais para beneficiar as duas classes, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando o mototaxista ou o taxista passando concurso público ou mudar de ramo, botar um comércio, uma bodega, não poderia ter a transferência também, né, vereador Francisquinha, o mesmo direito, um genro, eu tenho uma vaga de táxi, né? A situação nós sabemos que é ruim, a situação do país, no momento que nós estamos vivendo. E aí o meu filho mora comigo, vereador Paulão, eu dizendo, casado, está desempregado, e eu vou partir para outro ramo, por que não também dar o direito à transferência, né, do filho para o genro, né? Porque no caso aqui está dando direito à viúva, e a viúva, eu conheço alguns taxistas que a esposa não sabe dirigir e ela vai ter que repassar essa vaga. Então eu acho que, não sei se caberia uma emenda de plenário, dando direito aqui. Ela pode vender. Oi? Ela pode vender? Não, nós não estamos falando aqui de venda, vereador Itamar. Estamos falando aqui de venda até porque eu acho que não existe venda. Né? Aqui no caso, o taxista, por exemplo, ele tem 40 anos com uma vaga adquirida. É dele. Então, se o cara quer passar para um genro, para um filho que precisa de emprego, de uma função, e ele vai colocar uma bodega, como seja lá que ramo for, eu acho que deveria também dar o mesmo direito para o mototaxista, né? Eu não estou falando aqui de venda de jeito nenhum. Eu acho que deveria ter melhorado um pouquinho. Tá bom, já avançou bastante, mas deveria, né, vereador Paulão, ter melhorado um pouquinho nesse sentido. Tá certo? Muito obrigado. Em discussão, Camilo Mota. Presidente, eu tenho acompanhado um pouco o sofrimento dos meus colegas mototaxistas e taxistas. Eu também já fui mototaxista, já fui taxista também, aqui na cidade de Sobral. E eu tenho acompanhado o sofrimento aí das viúvas, né, pelejando aí, tentando transferir uma vaga que o marido faleceu e não tem conseguido. Então, vejo que esse projeto hoje é uma grande oportunidade, tanto para os taxistas, para a classe trabalhadora, como para os mototaxistas conseguirem transferirem as suas vagas, não por venda, mas no caso de doença, né, no caso de alguém falecer, que Deus defenda, vocês vão ter sim agora a oportunidade de poder transferir as suas vagas. Então peço aqui aos nossos colegas vereadores que possam votar para ajudar o nosso amigo taxista e mototaxista. Obrigado. Em discussão, Francisquinha do Povo. Senhor presidente, eu queria dar andamento à fala do vereador Thiago Ramos e queria pedir todos os vereadores para que a gente faça uma emenda aqui de plenário para incluir, para que passe, como ele falou, um genro, um parente, para que não fique só a viúva que tem que vender. E a gente fazendo uma emenda de plenário, todo mundo aqui concordando, isso é o melhor para eles. E aí eu queria pedir a Vossa Excelência ver o que a gente podia fazer para a gente, todo mundo, fazer uma emenda de plenário, para colocar mais gente nessa vaga, para que ele possa passar para o gênero. Isso. Depender de segundo ou terceiro grau. Veja aí, presidente, o que a gente pode fazer. Continua em discussão, Paulão. Senhor presidente, muito obrigado aí pela parte, pela discussão. Bom, eu acho que essa matéria já vem tarde para essa casa. Até porque
eu fui das pessoas que muito defendi que o taxista ou mototaxista pudesse transferir a vaga para viúva ou para um filho, né? Portanto, a gente vamos votar com, acho que todos os vereadores vão votar com o maior prazer e vou engrossar aqui o leque dos vereadores que está pedindo emenda de plenário no quesito deixar para a companheira. Eu acho que, por exemplo, nem todo taxista ou mototaxista é casado. E a lei só diz que é para esposa. A lei não diz, então deveria ser companheira. A gente aqui entra em acordo e fazer uma emenda de plenário e expandir essa lei para o herdeiro, né? No caso o herdeiro, no caso uma companheira que não seja casada. Eu conheço inclusive aqui um cidadão aqui do Conselho Santo Antônio que tem 50 anos de taxista e está doente. E ele está encontrando a maior dificuldade do mundo, que é o Joaquim, de transferir a vaga para a sua companheira. Portanto, vamos aqui. Não é casado. Vamos entrar em acordo aqui e fazer aqui vamos entrar em acordo para esse sentido. Entrar numa emenda de plenário para garantir. Em discussão. Já parou? Não. União estável, né? É união estável declarada. Eu falo tão pouco, mas né? Já pensei que você tinha falado. Fala, obrigado, presidente. Pois não. Isso é para a gente garantir o direito dessa classe que tanto merece e tanto trabalha de bar de sol e chuva, que é a classe de taxista e mototaxista da cidade. Então vamos entrar em acordo e ver se a gente faz com emenda de plenário para garantir o direito desses trabalhadores. Pela ordem, vereador Cleito Prado, em seguida, Leão. Quero dizer aos senhores taxistas, mototaxistas que estão presentes hoje neste plenário, parabéns aí pela presença de todos, e quero dizer que estarei à disposição de vocês e com certeza serei favorável à matéria. Discussão, vereador Leão. É bom falar quando está sendo todo mundo aplaudido, né? Mas é o seguinte, gente, quando eu estive na Procuradoria Jurídica, eu recebi algumas pessoas da classe dos mototaxistas, da classe dos taxistas em si. Estou vendo alguns deles aqui com quem eu conversei inclusive lá na rodoviária, com taxistas que trabalham no shopping, até taxistas autônomos aí. Enfim, não vou citar o nome de um porque aqui eu vou estar incorrendo no risco de esquecer de alguém. Eu já tive mototaxistas na minha sala, na Procuradoria Jurídica, alguns deles devem estar por aqui, que eu já vi pai de família chorando na minha sala de aula. Eu já vi mãe de mototaxista que faleceu em acidente, em serviço, chorando na minha sala de aula. Eu procurava, existe uma coisa no serviço público chamada de... Você tem que fazer, tudo é uma balança, gente. Tudo a gente tem que preponderar. E a gente sabe que se tem um mototaxista trabalhando para manter a família por trás dele, é lógico que tem uma família. É lógico que tem a esposa, é lógico que tem a mãe, é lógico que tem o genro, é lógico que tem os parentes. Então, a lei está abrangendo todos eles. Eu concordo com o meu companheiro aqui do lado, Paulão, quando ele disse que isso demorou muito para chegar. Quando eu falo dessas reuniões que eu tive com os taxistas e mototaxistas, eu falo de 2017. E desde 2017, nós estamos ali trabalhando junto com a Secretaria de Obras. Infelizmente, foi infrutífero. Todas as reuniões eram infrutíferas, porque havia infelizmente, uma má vontade por pessoas que estavam lá. Mas vocês conseguiram, gente, isso é um direito de vocês. Todo mundo aqui vai votar a favor de vocês e eu quero parabenizar vocês pessoalmente. Graças a Deus eu estou saindo do meu mandato e eu estou vendo vocês serem reconhecidos. Parabéns a vocês, todo mundo vai votar favorável. Um abraço. Discussão, sargento aí. Bem, gostaria de saudar todos os presentes, vereadores, vereadoras,
e até todo o povo que se encontra no plenário, bem como as categorias que têm interesse direto nesse projeto. É bom, pessoal, quando a gente vê um público como este aqui, você vê que faz a alegria do vereador. O vereador, quando vê uma plateia recheada, tratando de temas que interessam a eles, a gente vê que todo mundo participa. Isso é bom, dá aquela sacudida. Tem uns pontos aqui, são todos comuns, assim, todos entendem que seja necessário. Tranquilo, isso aí é pacificado, a votação vai ser plena. Principalmente algumas situações que desburocratiza e faz justiça. A questão da emenda de plenário, que foi inicialmente proposta aqui pela vereadora Frasquinha, dou os parabéns, apenas no final foi colocado como segundo, terceiro grau. Eu acho que é mais se aplicar na emenda de plenário, que ela possa ser, na ausência da esposa, no caso, as suas descendências, no caso, segundo, terceiro grau de parentesco. Porque aí amarra na forma, até dentro do, acho que no Código Civil, tem toda uma hierarquia. Então isso aí é um método de plenário simples, que pode sim ser alterada, aliás, pode ser transferida mediante a regulamentação em lei, para que possa ser, em caso de, aí tem lá, de morte ou invalidez, transferido seguindo aquela sequência hierárquica dos graus de filiação, de proximidade, né? Então isso, eu acho que seria apenas para resumir aqui, eu estou pedindo essa parte, para resumir, deixar mais didático, a emenda de plenário que a vereadora Frasquinha trouxe e que eu a parabenizo, tá certo? Então seria isso. E dizer também que nunca é tarde. Nós sabemos que nós já estamos perto de 2020, então é o momento da gente barganhar as melhorias para as categorias, que é muito mais fácil de vir. Então, era isso, e dizer também que eu sou totalmente favorável. Obrigado. Discussão, vereador Adalto Arruda. Senhor presidente, esse tema é muito interessante e eu queria dizer para todos aqui que tem taxistas e tem mototaxistas que estão realmente muito doentes, que estão até repassando para um substituto do seu transporte, porque não tem condição de trabalhar. Já estão, principalmente mototaxistas dessa cultura, muitos deles, gente, adoecem dos rins, tem problema de urina, tá entendendo? E realmente vai ser um ganho muito bom. O amigo Pedro, a gente pediu, e a gente, mais do que solícito, a gente realmente tem que aprovar. Mas eu estou vendo aqui, gente, tem também lá o seu parecer no laudo médico. Agora ainda vai para uma da Prefeitura Municipal de Sobral. Eu só espero que esses avaliadores da Prefeitura Municipal de Sobral não coloquem subterfúgios, não coloquem problema, evitem fazer isso e dizer assim, para ganhar voto com isso, fazer política com isso, você está entendendo? Porque seria, gente, uma maldade muito grande, você está entendendo? Porque realmente a gente acha isso muito grave, a situação que está esse projeto hoje e que bom vai ficar. Então, nada mais justo do que todos aqui realmente votar a favor, ok? Em discussão, vereador Itamar Ribeiro. Senhor presidente, essa matéria esteve aqui na casa por muito tempo, nós pedimos até informação à prefeitura, e o tanto que nós viemos reunindo lá com o chefe do gabinete. Essa matéria está 100% de acordo com o mototáxi e táxi. Tá, do jeito que eles pediram, foi atendido e já dá direito aqui. Não precisa nem uma emenda que já está dando direito aqui o parente, primeiro, segundo, terceiro grau, dentro da matéria. Já foi de acordo com o mototaxista e taxista. Está dando direito. Eu, a Vossa Excelência, não vou olhar a matéria. A matéria passou, foi tempo na Câmara,
só esperando algum vereador ir lá olhar direitinho. Mas a vereadora Alexandra vai ler aqui o projeto de lei, como já dá direito o parente até segundo, terceiro grau e fazer a transferência de uma necessidade. A vereadora vai ler aqui o projeto. Em discussão, vereadora Alessandra Ponte. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os mototáxis e taxistas aqui presentes. Eu queria só colocar aqui, inclusive citando o artigo, como se trata da proposta da emenda de plenário a transferir para parentes, né? Dentro do artigo 1º, ele já trata aqui para o pretendente que atender às exigências. Quer dizer, pretendente é o irmão, é o genro, é o tio, a qualquer pessoa pode ser transferida, entendeu? Para o pretendente que atender às exigências dessa lei. Quais as exigências da lei? A pessoa só tem que trazer uma carteira de motorista, ter a passagem limpa na polícia, as exigências que a lei coloca aqui, que todos têm que ter. Certo? E aqui é quando trata dos mototáxis e dos taxistas, no artigo 6º, ele também traz a mesma coisa. No caso de morte, para o pretendente que atender às exigências desta lei. Então, no meu olhar, a lei já está contemplando que eles podem transferir. Esse é o meu raciocínio. E eu acredito que de todos aqui, pode transferir sim, para o cunhado, para o irmão, para o aderente. Só precisa, já dá direito a isso. Só precisa ter exigências da lei. As exigências da lei todos eles conhecem. Não pode o taxista transferir para uma pessoa que não tem uma carteira de motorista. Aí não pode. A lei não permite. Então é basicamente isso. Certo? Eu acho que tiver alguma dúvida, a gente está aqui para discutir. Tá? Eu aprovo aqui as mudanças que tiveram. Inclusive eu sou a relatora da comissão. Meu parecer foi favorável sim aos trabalhadores, a esse grupo de trabalhadores, taxistas e mototaxistas. Não tenha dúvida disso. Então, parecer favorável, a mudança que a gente teve ali da emenda foi simplesmente, aqui também no artigo 6º, quando a gente tirou órgão municipal competente, a gente deixou bem especificado que órgão é esse. Para não ficar dúvida, a gente colocou qual é o órgão competente, que é o CEM, que é o Centro de Especialidade Médica, que é a junta médica que existe de especialidade médica. São os médicos que trabalham, que são concursados, são médicos do Estado, inclusive. E várias especializações estão lá dentro do CEM. Então, o CEM faz os atendimentos e dá os pareceres. A gente deixou mais claro ainda, tiramos o órgão municipal competente para deixar mais claro e colocamos que é o CEM que faz isso. Ok? Então, quero colocar aqui para todos vocês que eu também sou favorável à matéria, vou votar favorável, não tenho dúvida disso, porque cadê, inclusive, pode ser favorável. Tem mais alguém para discutir? Peraí. Abrir a segunda discussão. Tem alguém ainda para discussão ainda dos Correios Brasileiros? Presidente, só ressaltar a luta aí dos taxistas e mototáxis que ao longo do tempo vem sendo aí penalizada até certo ponto, né? E dizer que nós somos sim favoráveis, né? E votamos favorável ao projeto, né? A gente sabe que eles são sofredores aí do sol, da chuva, né? Do perigo, dos riscos, e que a gente vota a favor do projeto. Obrigada. Em segunda discussão, vereador Leandro Linhares. Não, peraí, primeira discussão é razão. Primeira discussão é razão. Senhor presidente, na verdade, não era nenhuma discussão, era só uma sugestão. É para que se tivesse uma cautela, inclusive com os quesitos bem objetivos, viu? Cadê a relatora? Aqui, viu, Alessandra? A gente tem que ter só uma cautela com os quesitos bem objetivos, para não ficar dúvida em quem será realmente o beneficiário. Só isso. Os quesitos têm que ser objetivos. Eu vi o Paulão falando ali sobre a questão das companheiras. Precisa deixar bem claro. Porque às vezes a pessoa
mas depois se desliga. Se desliga e o filho acaba sendo cuidado ou pela ex ou por outra pessoa. Enfim, e aí ele morre. E aí a lei tem que ser bem objetiva, porque afinal de contas o beneficiário pode ser uma pessoa que não tem mais vínculo nenhum com ele, mas foi companheira. E aí, pelo fato de ter sido companheira, eu acho que deveria ser assim. Pode ser companheira? Pode, desde que esteja ainda com ele naquele momento. Então, porque senão fica. É do jeito que tem 3 mulheres, e aí não vai ficar assim. Entendeu? E assim tem que ser objetivo. Companheira, sim, desde que esteja em convívio com ele. E aí? Pois é, dividir uma vaga para 2, o Rogério entendeu aí a ideia. Mais ou menos isso, tá certo? No mais, é só parabenizar a todos que participaram da elaboração e discussão desse projeto, porque, como disse o Paulão, já há muito deveria ter chegado nesta casa. A segunda discussão, o vereador Leandro, mas eu acho que no meio dos taxistas, botando taxistas, não tem nenhum que tenha 3 mulheres. Só tem 2. Eu tava vendo aqui que o pessoal tá apontando que tem 3, mas é muito caro, cara. Você vai ter que carregar com isso tudo. Bom, eu ia falar mais ou menos o que o vereador Zezão acabou falando aqui com toda a propriedade. Parabéns aí, o vereador. Então, é exatamente isso. Quando você fala sobre companheira, cônjuge, esposa, você tem que estar ali bem delineado dentro da lei o que significa essa palavra cônjuge, esposa, companheira, porque a amante está fora, amigo, mas isso aí vocês estão querendo demais. Tem que estar bem pré-estabelecido realmente no contexto da lei o que é que significa qualquer coisa dessa no rol explicativo, para quê? Para que não tenha realmente depois uma resistência por parte do poder público para que possa ter essa transferência. Desburocratizar. Então eu sou favorável até à emenda proposta pela vereadora Francisquinha, desde que ela seja bem estudada e posta nos moldes adequados para que possa ajudar mais as classes em questão, para que elas possam ter facilitado essa transferência da titularidade. Né? E mais uma vez ressaltando, a vaga é uma concessão pública, é titularidade. Tá bom? Obrigado. Segunda discussão, vereador Thiago Ramos. Bom, não é nem tanto para discutir que já foi dito aqui o que tinha que ser dito, né? Mas concordo com o vereador Zezão, e aproveitando o direito aqui, senhor presidente, que segunda discussão, queria sugerir então a ideia, por que não votarmos hoje logo a segunda votação, redação final, né? Porque aproveita aqui os taxistas, votar aqui presente, eu estou sugerindo, só uma sugestão, para aproveitar a presença deles aí, estamos aí finalizando o ano, semana que vem, seremos aqui a pauta, e é uma opinião, até porque já houve aqui votação, né, 2 votações numa sessão só. Então, estou sugerindo para esse Ela já ia ser feita uma sessão extraordinária, mas a gente agradece o seu reforço. O sargento Ailton e o Itamar já tinham pedido também que fosse feita uma sessão extraordinária. Segunda discussão, vereadora Francisquinha do Povo. Sargento Ailton primeiro. Você está passando a bola lá dentro para ele. Artilheiro e vice-artilheiro aqui. É o 2 do Flamengo. 2 artilheiros. Bem, quando a gente fala em lei, e aqui nós temos leis, no plural, nós temos aqui vários advogados e sabem do que eu estou dizendo. Eu sou leigo ainda, mas a gente se esforça. A gente sabe que tudo é preto no branco. Viu, vereadora Alessandra, com todo respeito. Porque se você deixar no entendimento, não é no seu entendimento, no entendimento de quem vai julgar. É quando qualquer pessoa que analisar, ou é A, ou é B, ou é C. Morreu. Um é um dos pontos que eu concordo com o vereador Zezão, e o Aleandro também falou, da especificidade. Tem que ser bem claro como será o processo. Beleza. E o segundo ponto, presidente, que só colaborando da vereadora Francisquinha, que não foi colocada ainda, mas eu acredito é o seguinte: hoje, vereador Alessandro, e a todos os vereadores e o povo, tem assim, a
viúva poderá destinar para terceiros em caso de invalidades ou morte. Não é isso? Ou estou enganado? Como é que está aí, por favor? Só um resumozinho. Não, mas pode dizer em off que eu replico aqui, não tem problema não. Ela diz o quê? Usa o microfone. Pronto. Eu vou ler o artigo completo, pode ser? Certo, só é um adendo dentro da minha parte. Eu queria só também deixar claro que nesse caso de transferência não é mais só para caso de viúva. Também vai entrar aqui na lei quando adquirir uma doença durante ele trabalhar como incapacitiva, entra naquela situação. ou invalidez permanente. Isso. Né? Isso aí também entra na lei. Isso aí nem entra em contestação. Será possível a solicitação da transferência da autorização tanto pelo motoqueiro incapaz, no caso de incapacidade, quanto pela viúva, no caso de morte, para o pretendente. Pretendente é aquele que pretende, aquele que será transferido, que atende às exigências dessa lei e demais normas legais pertinentes, desde que com a prévia anuência do poder concedente, que avaliará a viabilidade da autorização da transferência. A anuência do concedente, porque a vaga é do município. Sim, concessão pública. Concessão. É isso aqui que está nesse artigo. Né? Não, entendo. O que eu quero dizer, vereador, é que talvez você não entendeu a minha explanação. Deixa eu me fazer ser mais didático. Na lei fala que a figura da viúva vai destinar ou vai repassar para quem de direito dentro daquela questão de seu arrimo, família, aquele que vai prover, baseado no que tem na lei. Ótimo. Só que o que eu estou contestando é justamente o primeiro agente da situação, a viúva. Digamos, vamos botar assim, que herdeiros possam destinar para terceiros dentro de uma sequência até terceiro grau, em caso de invalidez, doenças e falecimento. Apenas a coisa que eu estou substituindo é a viúva, inicialmente, ficaria assim o texto. Poderá a viúva ou herdeiros proceder, né, essa destinação para até terceiro grau. Troca a viúva por o destinatário. Não, é porque, ou então, justamente, pegando aqui o que eu estou olhando, ou então tira-se a viúva e coloca, em vez de fixar e amarrar a viúva, colocaria ao herdeiro ou aquela... Porque não pode botar a pessoa legal, porque senão vai cair naquele mesmo bojo que a vereadora só falou, vai ficar genérico. Tem que dizer, quem, na ausência da figura da viúva, que eu acho que é a primeira interessada, pelo menos numa sequência lógica, mas a questão da companheira, você pode conseguir através do Código Civil, que você vai provar, ali já isso aí não tem nem o que contestar, isso aí ninguém contesta. O que nós estamos falando é justamente... no Código Civil a gente está se adequando, isso aí já existe. O que nós estamos querendo é tirar a questão da viúva unicamente, colocar viúva ou herdeiros, para que em caso das situações características, enseje uma transferência em até terceiro grau, que no caso eu acredito que terceiro grau é primo, né? Primo, aliás, neto, né? Alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes é uma família onde ele sustenta o neto e o neto depende daquele ganho. Então, nesse caso, quem vai sustentar? Então, assim, seria uma adequação para, na prática, ele ter aplicabilidade. Então, na verdade, apenas para reforçar aqui o texto, viu, José Silval, que eu estava querendo ver, que aí no caso quem vai entrar, no caso que dá na inicial, viúva ou herdeiros, quem foi que apresentou inicialmente? Viúva ou herdeiro, ou, mesmo pé de igualdade, dependendo da situação e circunstância, poderá, mediante o que está no texto, incapacidade, doenças, inviabilidade, morte, alguma dessas características, aí sim poderá destinar, dentro do contexto de cada família, dentro de uma sequência que existe a previsão de hierárquica, até terceiro grau, como eu. É isso aí. Segunda discussão do 2D. Obrigado, presidente. Eu só queria alertar aos companheiros e companheiras
do conteúdo machista que está sendo escrito aqui. Se for uma mulher, o viúvo não vai ter direito a nada, não pode ter mototaxista mulher, então vamos colocar companheiro / companheira, por favor. Em segunda discussão, Frasquinha. vereador Paulão, segunda discussão, não, né? Segunda discussão, Frasquinha do Corpo. Senhor presidente, eu queria só agradecer a todos os vereadores. Obrigado, igual. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores que acompanharam a emenda que eu coloquei. E queria... Vamos saber qual é a emenda que vocês querem falar, porque já foi dito. O projeto já contempla, aí se começar a fazer emenda por cima de emenda... Não, senhor presidente, a gente só está fazendo uma emenda aqui de plenário. Só tem está gente concluindo. Não, e todo mundo concordou, senhor presidente. Não, você está a favor também. Que fique bem claro, que o pessoal entenda o que está sendo votado, que está sendo recebido o projeto. Beleza, de ser primeiro, segundo e terceiro grau. Que vai para todo mundo. E assim, quem vai seguir a viúva ou o herdeiro possa. Dita a emenda. É aquela questão que a viúva ou o herdeiro poderão, caso das incapacitações, passar para a terceira grau. Essa é a emenda que eu propus aqui, senhor presidente. Eu acho que os pais já estão entendendo. Eu acredito que todos vão aprovar e eu queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada. Em segunda discussão, a relatora do projeto, Alessandra Ponte. Eu queria só mais uma vez para contribuir com relação ao projeto. Estou querendo contribuir, colocar aqui a discussão. Se a gente acatar a emenda que está sendo sugerida, não vai ficar mais aberta a precedente, vai amarrar na lei. Isso tem que ficar claro aqui. Vai amarrar a lei, não é isso? Para familiares, para a família. E pretendente, a pessoa direciona para o pretendente, a pessoa mais viável. Ele vai direcionar aquela vaga. Agora, se a gente acatar a emenda no vereador solicitado, tem que deixar claro que nós vamos amarrar aqui dentro da lei e só vai poder transferir para o familiar. Tem que deixar isso bem claro, viu? É bom que sabe que o projeto já abrange tudo, que contempla também já o pretendente, não só a viúva, mas o pretendente de alguns dos herdeiros. Né? Eu acho que o projeto já contempla todos os requisitos para atender os mototáxis e os taxistas. Se botar em segundo e terceiro grau, não é obrigado a ser. Ter os pretendentes já contempla. Eu acho que do jeito que está o projeto, do jeito que está o projeto, do jeito que está aí, é o que contempla o mototaxista aos pretendentes. Não quer dizer que seja o herdeiro, seja familiar, o pretendente do taxista e do mototaxista. Eu acho que eles estão de acordo com o jeito que está o projeto. Caiu aí dentro. Então vamos botar o projeto em votação. Vamos botar o projeto em votação do jeito que está. Ele vai... Eu acho que não é levantar, já que a gente bota em votação, a gente bota, mas eu acho que o projeto do jeito que está já está de acordo com o que o mototaxista quer. Na reunião eu já tive com o mototaxista, com os taxistas. Eu acho que o projeto ele foi muito bem estudado, atendendo às exigências dos taxistas e do mototaxista. Quando se fala em pretendente, aí já, então eu acho que vamos botar o projeto em votação.
pretendente já está o herdeiro, às vezes não tem. Em votação, o projeto. Vários pretendentes. Aqui, meu presidente. Aí, meu presidente precisa ser formado rapidinho, vai dar boa notícia. Não. Rui Morris. Com 17 votos a favor, a matéria é aprovada. Projeto de Lei 2543, mensagem 750, do dia 14 de novembro de 2019. Maioria simples, concede Vai haver a segunda votação. reajuste aos servidores que integram o plano de cargos, de carreira e vencimentos da Guarda Civil e os agentes de trânsito do município de Sobral, na forma que indica, autoria do Executivo Municipal. Relatório e parecer favorável. Em primeira discussão, discutir Sargento Ailton. Essa matéria trata-se da média do Nordeste para efeito de remuneração da guarda e agente de trânsito. É uma das propostas, das promessas do prefeito Ivo na época, da campanha, que é efetivo, salário efetivo. Essa questão da média do Nordeste, eles fizeram na polícia e corpo de bombeiros, sobre a média. Não deu muito certo porque fizeram defasado em 3 anos e os valores foram pífios. Com relação à guarda, inclusive eu estou solicitando, amanhã deve vir um requerimento para saber os critérios que ensejaram com valor de 20% fechado. Você estabeleceu uma média do Nordeste, onde o valor bateu justamente em 20%. Tem um estudo pelo Sindicenes, que é o sindicato que tem até uma proximidade em negociações com o Executivo, juntamente com o Cid Guardas, e chegaram a um valor de 36,80% ou 8%, 36,80%, que é justamente o valor baseado no estudo e nas pesquisas realizadas. Pois bem, nessa lei, eles trouxeram 10% do valor do salário base. O guarda municipal ganha menos que o salário mínimo na a remuneração base. É porque tem gratificações, 50% e 50%. Então, se eles ganham 10% em cima do base, depois que ele ganhar, depois mais 10%, eles não vão chegar ainda ao piso do município em 2018, que é 1.150. Só para vocês terem ideia como está defasado e que não vai influir muito. E como as gratificações, não é em cima das gratificações, não é em cima dos vencimentos, o valor é muito pequeno, é 10% de um valor abaixo. Vou apresentar a emenda de plenário, porque eu sei que não passa. Ah, mas você vai ter visto de iniciativa. Não, porque a iniciativa é do Executivo. Tudo bem. Agora, outra questão que eu falo. Vamos ficar atentos, e eu vou cobrar, quando sair a nova lei municipal, que vai estipular o piso salarial do servidor municipal e vai estipular também o percentual de reajuste, espero que, como 10% vai ser aplicado referente a novembro agora, e só vai ser em março. Só que, vereador Leandro, referente a novembro. Então, como está em processo de reestruturação salarial, pode ser, também não vou acusar, que esteja dentro do bojo, ou então excluindo do rol das categorias servidoras públicas municipais, o reajuste. Então, minha preocupação é essa, e no mais é externar que o valor está quase metade do que deveria. No mais, votar
guardas municipais e agente de trânsito. Eu peço que os companheiros aí possam, de forma acessível, votar a favor. Em discussão, em votação. Com 16 votos a favor, a matéria é aprovada. Projeto de Lei 2545, mensais 752, do dia 22 de novembro da corrente ano. Maioria simples. Autoriza a aquisição pelo município de Sobral de imóvel pertencente à Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará e da outras providências autoria, Poder Executivo Municipal. Relatório e parecer favorável. Em discussão, sargento Ailton. Presidente, eu queria, inclusive, solicitar a vereadora Alessandra, que é relatora, ou mais alguém que tenha conhecimento especificamente dessa matéria, para tirar uma dúvida quando eu concluir, ou colaborando. E assim, essa CODES, que é Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará, pois bem, tem um croquis. Croquis é um demonstrativo, né, superficial de conceito, como é o terreno lá, é o desenho, a planta baixa do local. E nesse croquis, eu estava verificando, Paulão, que bem no centro está nominado como Prefeitura Municipal de Sobral. Primeiro é uma aquisição, já está colocando como centro, então eu queria saber quem é inicialmente, é uma das perguntas. O detentor hoje do terreno que a Prefeitura quer comprar, é uma das perguntas. Ao redor é toda da CODES. Qual o intuito? Me parece que é para construir um reservatório de água de 500 metros cúbicos para fornecer água para aquela região do distrito industrial adjacente. É o que está aparecendo, beleza, ótimo. Aí, que é 2.851 metros quadrados, a dimensão desse terreno que está no croquis. Aí eu queria entender aqui, vereadora, primeiro, de quem é esse terreno, esse valor de 119 mil, né? Como é que ele vai ser pago se no croquis não tem a destinação nem o projeto? E outra, uma sugestão, por que não foi solicitado uma doação do Estado para o município, como é feito em vários casos, terrenos que é publicado em diário estadual, do município, está no decreto, destinando, para não gastar isso, que eles são órgãos parceiros. Então é só para eu entender, não é que eu seja contrário, eu quero entender. Se eu me convencer, eu voto a favor. Tá certo? Agradeço. Em discussão, Alessandra Ponte. Obrigado, senhor presidente. Queria tentar contribuir aqui com o vereador Ailton, que esse terreno é do Estado, da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará, CODES. E o município está adquirindo, está comprando do Estado para a construção de uma caixa d'água de 500 metros cúbicos para melhorar o abastecimento daquela região. O município não podia entrar com desapropriação, porque se fosse o contrário até assim. Certo? Então, assim, na necessidade do município de adquirir, ele realmente teve que comprar no valor de 119 mil reais. A origem, né? Não, mas era do Estado e o município está adquirindo. O anterior, aí o projeto disciplinar que a hoje é da propriedade do ato, mas não pode, o ato não foi completado, não foi dado aval.
Em discussão, continua a discussão. Em votação. Tá falando? Eita, menino, tô morrinha. Amanhã eu vejo vocês. Mas tem ainda? Pois veja se tem aí deixa pra mim. O Bené foi pagar. Eu dei dinheiro, o Bené foi pagar. Oi? É sim. Pode deixar. Se eu passar mais cedo, eu passo aí. Falta alguém votar. Com 3 votos a favor, a matéria é aprovada. Tem 2 projetos de título de cidadania. A gente vai colocar em bloco, viu? Falta. Vai o Projeto de lei 2521, 2019, dia 22 de outubro de 2019, maioria simples. Altera a lei municipal 996, dia 4 de abril de 2010, e dá outras providências. Define como área de estacionamento de curta duração, não pago, em período de tempo de até 15 minutos, as vias desmarcadas próximas às farmácias e hospitais. Autoria vereador Zezão. Relatório e parecer favorável. Não favorável, não veio para o plenário. É discussão. É plenário, foi isso? Plenário. Então, em discussão. Agora você botou para o plenário. Discussão, vereador Zezão. Senhores vereadores, acho que é bem prático esse projeto. Já existe a lei onde se permite, né, veículo, carro. Por que eu entendo carro? Eu vou explicar ao senhor. Parar em frente à farmácia, descer, comprar um remédio, entrar. E moto não está sendo contemplada. Mas já que não tem bom senso, vamos colocar na lei que moto não precisa ligar para pisca-alerta, até porque moto não tem pisca-alerta. A ideia só é essa. A ideia do projeto é essa. Discussão, vereador Alessandro, em seguida, doutor Estevam. Obrigado, senhor presidente. Não, pode falar, se quiser. Pode. Eu queria só colocar aqui o meu relatório, que não tem nenhum parecer desfavorável, foi para ser votado aqui em plenário, até porque já existe uma lei, a Lei 996, que já dá direito ao estacionamento em 15 minutos na frente da farmácia. E não vi nada que eu pudesse ser desfavorável ao projeto, por isso que está aqui para ser votado nessa casa pelos vereadores. Só queria fazer uma observação. Moto a gente tem onde parar mais facilmente. Carro a gente não tem. Hoje todo mundo sabe a dificuldade de estacionar um carro em Sobral. Então, quando você chega na frente de uma farmácia, um carro para parar, né? E tem uma moto, e a moto também dava para colocar, né? Então a gente faz só essa ressalva aqui, né? A dificuldade de um carro para estacionar e a dificuldade de uma moto para estacionar. Então a gente está aqui fazendo essa discussão, colocando só essa observação e vamos aí ver como é que fica essa votação. Discussão, vereador doutor Estevam. Vereador Zezão, eu só queria entender melhor o que ensejou esse seu projeto. Eu estive há pouco tempo que eu tenho para ouvir a imprensa, eu ouvi um radialista, não sei exatamente qual é, fazendo essa crítica no rádio. E eu fiquei entendendo qual é a dificuldade que o motoqueiro tem para encontrar uma vaga para estacionar em frente às farmácias. O carro eu sei que tem bastante.
Agora, não é que eu seja contra a moto também a ter esse privilégio de poder falar assim. Mas eu não consigo ver, Zezão, qual é a dificuldade se ele vai precisar ocupar uma vaga de um carro, tendo ele tantas outras possibilidades de estacionar. O que é que faz o mototaxista a ter essa necessidade de parar em frente à farmácia para comprar o seu produto? É isso que eu não estou entendendo. Já que ele tem tantas outras possibilidades de estacionar. Eu acho que para moto, eu nunca vi ninguém reclamar do estacionamento para moto. Ao contrário de carro, a reclamação é bastante frequente. Em discussão, continue a discussão. Em segunda discussão, Zezão. Eu estava doido para um dia ouvir alguém da situação dizer essas frases que a Alessandra disse. Que Sobral nós temos dificuldade de parar um carro. Pois é. Pois então vamos buscar, gente, alternativas para que um carro possa parar em Sobral. Nós estamos com esse problema há muito tempo, eu sempre venho dizendo isso. Aqui em todo canto agora é zona azul, é isso, aquilo, é proibido, é uma dificuldade monstra para se parar um carro aqui em Sobral. Mas vamos deixar para lá. Vai resolver agora o doutor Estevam. Doutor Estevam, não é que a moto não tenha uma facilidade para parar, nós sabemos que tem. O problema é que naquele espaço reservado para se parar, eu entendo que pela legislação atual, a moto também está contemplada. O senhor não entende assim? Não. Aquela vaga é só para carro. Carregar, para parar de forma irregular. Não, peraí. Eu acho que aquele espaço... Tanto que não é, Zezão, que você quer incluir moto. Então não precisa disso. Eu estou querendo incluir... Só o alerta. Eu estou querendo incluir uma circulação onde, por causa do alerta. Porque se a moto tivesse pisca-alerta, ela poderia. Poderia, porque o guarda, quando chegou lá para multar, e a pessoa que me ligou disse que foi multada. Mas a lei tem escrito carro. Carro é carro. Como é que está escrito a lei antiga? Na verdade, não. Tem que estudar a lei, então, ao invés de ser moto, ampliar. Já que você. Não, mas eu estou mudando. A ideia é essa. Se for triciclo, por exemplo, não pode. Não, eu estou mudando para carro e moto. Veículo automotor, eu acho muito interessante que não conhece o projeto, não. Pelo contrário, eu acho a minha tendência, inclusive, era votar a favor. Eu queria me convencer lá. Porque vai prejudicar os carros, você sabe. Os carros vão perder a possibilidade de parar, porque tem uma moto lá na frente. Uma única moto, e no entanto, ela teria opções outras de estacionar. O carro não. Pronto, eu entendo. Segunda discussão depois. Eu entendo, doutor Estevam, que o carro, ou moto, ou triciclo, ou carroça, tem que ser respeitado. Então a pessoa é para ter o mesmo direito. Ele para. Conheço inúmeras pessoas que não têm carro, ele só tem moto. Então ele quer o direito dele também de parar em frente à farmácia, descer rapidamente, comprar e ir embora. Comprar e ir embora. Só que se ele fizer isso hoje, pela atual legislação, se ele fizer isso hoje, ele é multado. E a lei só é isso. A lei só está dando direito que a moto ou o carro ele possa parar rapidamente. Aliás, a lei fala 15 minutos, doutor Estevam, mas nós sabemos que não é 15 minutos. Eu desço na farmácia, me deu um remédio aqui, paguei, não leva 3. Não leva 3. Agora, as motos estão sendo multadas. Então você faz uma campanha, uma divulgação ampla, dizendo, não pode moto. Vocês estão entendendo errado. Moto não pode parar não, é só para carro. Eu estou querendo incluir moto, porque eu acho que o motoqueiro, o mototáxi, seja o que for, ele tem o direito também de ir naquele espaço e utilizar para descer rapidamente Agora, basta que ele estacione de uma forma correta. Sim, de frente, não vai atrapalhar o carro não. O espaço da moto é muito pequeno, doutor Estevam. Agora, se o motoqueiro chega e bota, atravessado, tomando o espaço do carro todinho, evidentemente que vai causar um problema o carro. Mas se ele botar no cantinho aqui, bonitinho, como deve estacionar uma moto, não vai atrapalhar de um carro chegar e estacionar também não.
Nenhum nem duas motos. Obrigado. Em discussão, vereador Leandro. A minha dúvida realmente ela é a mesma do doutor Estevam, porque aonde você estaciona o carro, onde tem uma farmácia, sempre tem um local reservado para as motos. Se tem um local reservado para as motos, a discussão aqui gira em torno do pisca-alerta ou do pisca-pisca, a existência ou a inexistência dele, vereador? Porque o veículo automotor que pode estacionar em fila dupla durante 15 minutos para descer a farmácia e retornar ao seu veículo, é isso? Porque foi essa a reivindicação que eu recebi de alguém que foi multado. O guarda chegou e disse, olha, a senhora vai ser multada porque a sua moto não tem pisca-alerta. Foi por isso que eu trouxe para cá. Eu não vejo, senhor vereador, qual é o problema? Se aprovar essa lei. Porque a situação da moto teu não, o pisca-pisca, o famoso pisca-pisca. Pronto, eu estou colocando o que na lei? O O carro vai ter que ligar e a moto não é necessária. Pois é, o amigo Camilo aqui acabou de dizer que tem como você colocar e instalar o pisca. Aí que vai gerar um problema, porque eu boto meu carro lá que tem pisca-pisca, a moto também vai ter pisca-pisca, colocar no mesmo lugar. A moto já tem um lugar destinado a ela, o carro dele. Por que é que nós vamos mexer nisso? Eu acho assim, é enorme. Continua em segunda discussão, doutor Estevam. Zezão, você me convenceu com uma palavra que você falou. A lei está muito errada, porque cita carro, deveria citar pessoas. Um cidadão tem o direito de parar. E para coordenar isso, deveria a farmácia ter uma placa, você iria imediatamente no balcão, me dê a placa que meu carro estacionado, minha moto, o que for, e colocaria essa placa no veículo que ele tiver. Então eu te faço uma proposta, se você não quiser aceitar, eu vou votar o seu projeto. Mas a proposta é tirar simplesmente a palavra carro, colocar pessoa, e quem coordenaria isso era a própria farmácia através de uma placa que você poderia fixar no seu carro ou na sua moto. Só um minutinho. A Marília, secretária, está me devendo, porque eu já estive com ela fazendo muita crítica à questão do estacionamento de carro em Sobral. O que ela me prometeu é que iria transformar o estacionamento na horizontal para escama de peixe, onde eu iria abrir muitas mais vagas de estacionamento, e isso nas ruas que comportassem, por exemplo, as ruas mais largas que nós temos no centro de Sobral. Se colocasse escama de peixe, haveria muito mais vagas para cá. Eu entendo que o mundo todo ele está dando preferência aos pedestres, mas enquanto isso não for possível, os carros têm que ser contemplados. Mas voltando ao assunto anterior, Zezão, da sua preocupação, te faço essa proposta, se você não aceitar, eu vou ficar a sua favor. Mas não, o mérito é seu. O mérito é segunda discussão, vereadora Alessandra Ponte. Obrigado, senhor presidente. Zezão, o vereador Zezão também gostaria de contribuir com o seu projeto. Nada contra. Só fazer esclarecimento aqui, viu, vereador doutor Estevam? No artigo 1º da lei 9, ela define como ato de estacionamento de curta duração não pago em período e tempo de até 15 minutos, com uso obrigatório de pisca-alerta ativado nas vias determinadas próximas às farmácias, hospitais e padarias. Quer dizer, o problema é o pisca-alerta. Ele dá possibilidade tanto do carro como da moto estacionar. O problema que está aqui dentro da lei é o pisca realmente. Pisca-alerta, porque a moto não tem pisca-alerta. Não é que estaciona carro ou moto, não. Ele abre para carro e para moto. Ele já libera para carro e moto. O problema que está aqui na lei, pelo que eu vejo que o vereador Zezão fala, é o pisca-alerta. Talvez também como sugestão, vereador, talvez seja tirar essa história de pisca-alerta aqui. E aí tem os dois, tanto a moto como o carro. Muito obrigado. Discussão, Thiago Ramos. Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum aqui no projeto da Convenção. A lei é bem clara, moto não é contemplado, porque não tem pisca-alerta. Sobral, nós somos sabedores do trânsito caótico que é em Sobral. Nem para a moto, muitas vezes está tendo vaga para estacionar uma moto, né? Lógico.
E aí eu não vejo problema nenhum. Né? Eu até, por conta do trânsito de Sobral e a falta de estacionamento, recentemente nós temos entrado no requerimento, contribuindo, dando a ideia ao município para usar o terceiro piso do mercado público ali para fazer o estacionamento. Eu dei a ideia aqui, né? 2 rampas, uma subida e outra saída, é cobrado zona azul, então por que não cobrar também, né? As pessoas dos bairros Sobral distritos, ao chegar no mercado, subir na rampa, colocar o seu carro estacionado, pagava R$1,50, uma hora comprava suas compras ali e embora. Rotativo, rapidinho. Eu dei essa ideia que fosse feito justamente lá no terceiro piso do mercado, requerimento para melhorar o trânsito, o estacionamento de Sobral. Então não vejo problema nenhum aí o projeto de atualização. Obrigado. Discussão, sargento aí. É até inusitado essa questão do pisca-alerta. Realmente a gente até brinca, né, nos bastidores, mas o intuito é muito bom. O projeto ele visa dar uma dinâmica maior para essa questão dos estacionamentos rápidos. Como o próprio pastor já falou, realmente é um caos você parar veículos no centro, nas partes mais congestionadas, que é normalmente onde tem os estabelecimentos, farmácias, entre outros, que aí está em questão. Agora também, mesmo se tivesse um pisca-alerta numa moto, eu acho que tem que estar com a chave na ignição. Aí você sai com um remédio e perde a moto. Então, eu acho melhor você nem fazer isso. Eu digo isso, Zé, é só brincando para a gente quebrar o gelo, mas eu acho que dentro do seu projeto, só ver essa questão do pisca, eu acho que é bem mais democrático o projeto, da sua ótica, porque ele vai dar as mesmas condições e a questão do consenso de cada um. E vai ter os órgãos fiscalizadores que, por mais que tenha um pisca-alerta, se você está naquela área adensada de trânsito, ele vai ter noção de quem parou ali ou não, para tentar mensurar, pelo menos em média, e aquele valor é simbólico. Se você vai numa farmácia, você não vai deixar trabalhar, é diferente. Então, votarei a favor, entendo que é apenas um ajustamento aí nessa questão do pisco, o restante está em condições iguais. A outra foi a questão do estacionamento vertical que o Thiago Ramos falou. Parabéns, muito bom. São iniciativas pontuais que desaformam a malha adensada. Ótimo, bacana. E o terceiro, doutor Estevam, lhe parabenizo, que é aquela que também eu tinha feito mais ali de requerimento, menores. Essa pracinha aqui, onde nós temos um grande problema para estacionar os assessores e as pessoas comuns que trabalham aqui nas mediações, rodam às vezes 20 minutos, 30 minutos procurando local. E olha que nós temos aqui umas ruas ao entorno da igreja bem largas. Dá para você, com certeza, no mínimo, em um dos lados, colocar ela nesse sistema que o senhor falou, que eu botei vertical, mas o senhor falou espinho de peixe, escama de peixe, né, que eu não conhecia, e que com certeza, se fosse feito isso nos locais onde cabe, eu acho que facilitaria muito a vida nossa com relação ao estacionamento. Obrigado. Discussão, vereador Adalto Arruda. Senhor presidente, é o seguinte, ainda bem que hoje as farmácias que estão se instalando em Sobral tem muito estacionamento, não é mesmo? Mas eu só queria confirmar aqui, ratificar o que o doutor Aleandro falou. Nem toda farmácia em Sobral, doutor, tem local para 15 minutos, nem todas. Pague menos aqui na praça da Prondora, não tem. Tem projeto aqui, Paulão vai confirmar, vai ratificar isso. Tem projeto seu aqui, não sei se foi sancionado pelo prefeito Virgeu, também extensivo às padarias, não é verdade? Por que nenhuma padaria também tem a placa de 15 minutos? Por quê? Se foi aprovado para essa casa, por que as leis que são aprovadas aqui são cumpridas? Então tem que ser extensivo, também para a padaria. É socorro, mãe de João. Tem alguém para discutir? Em votação.
Apareceu algum e-mail? Eu posso, eu estou na sessão aqui na Câmara de Vereadores, mas eu posso. Não, pode eu, porque eu tenho pressa também, é meu filho, sim. Já tem mais de 10 anos que ele casou, ele sai de casa, continua no meu filho. Aí eu queria preferir o meu. Se quiser ficar nessa imóvel, se quiser ficar. Bota o vereador votar aí. 10 votos a favor, a matéria aprovada. Projeto de lei dia 6 de novembro da corrente ano, maioria absoluta, denomina oficialmente de José Maria Opílio a praça na comunidade Fazenda Pedra Branca, Sobral, Ceará, autoria vereador Joaquim Feijão. Tem 11 assinaturas. 2 pontos de TV. E banda larga que eu faço não tem. Está subscrito o projeto. Aí ele me disse, no dia que eu liguei, eles me informaram que era do pacote, era completo. Aí mas eu não, assim, se estiver cobrando, eu não quero isso aí, porque não tem lá. Foi, né? Está subscrito, tem 11 assinaturas. E na TV, na transferência, eu posso acrescentar no pacote a questão de... É os dois projetos em bloco, não aí? Aquele pacote então, de futebol. Em votação. Ele é muito caro, é? Quase. Aí é muito caro. Pois é. Ah, tá certo. E me diz uma coisa, se eu acrescentasse mais um ponto de TV, R$30. Aí, porque assim, eu tenho um que já é o início, tá certo? Falta um, né? Talvez, né? Aí, na partida, eu tenho um que é o Elifre. 14 votos a favor, a matéria aprovada. E tem 2 que são. Senhores vereadores, nós temos 2 projetos aqui de votação única, que é o Cado Notável, título do Cado Notável, e temos aqui o título da Sobralense. Devemos colocar em bloco. Do aparelho lá. Projeto de decreto legislativo de número 861, dia 13 de novembro da corrente ano, maioria 2/3. Contado o título Educador Notável Maria Regina da Justa Feijão, ao professor Francisco Marino Portela Ribeiro. Eu tenho Ribeiro, subscrito, 11 vereadores. Projeto de decreto legislativo de número 862, 2019, do 11 de 2019, maioria 2/3. Autor do título de cidadania sobralense ao senhor Tadeu de Carvalho Pinheiro Filho. Autoria vereador Carlos do Calixto, descrito por mais 11 vereadores. Mas como tem mais um quarto, aí eu queria acrescentar mais um. Foi pedido ainda não? Foi? Não foi. Eu estou requerendo a medida agora. O assessor não vai para aprovar as matérias aí para o prefeito da casa. Caso meu nome, eu fico com você mesmo coloca em bloco, se possível. Pronto. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco imediatamente o senhor vereador para uma sessão extraordinária. Presença aí, seu secretário. Vamos colocar
todos os projetos de acordo com o que foi votado na primeira votação. Pode ser? Presença. Presente, vereador Padre Boni, Dalta Arruda, Thiago Ramos, Sargento Ailton, Francisquinho do Povo, vereador Zezão, Socorrinha Brasileiro, Alessandro Itamar Ribeiro, Camilo Motos, Doutor Estevam, Paulão, Rogério Arruda, Carlos do Calixto e vereador Cleiton Prado. Havendo número suficiente, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Ato da 10ª sessão extraordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral, realizada no dia 25 de novembro de 2019. Ato aprovado. Expediente prejudicado. Ordem do dia, secretário. Projeto segunda votação, projeto de lei 2533, mensais 745, dia 5 de 11 de 2019. Projeto de lei número 2543, mensais 750, dia 14 de 11 de 2019. Projeto de lei 2545, mensais 752, do dia 22 de 11 de 2019. Projeto de lei 2521, do dia 22 de 10 de 2019. E projeto de lei de número 2535, do dia 6 de 11 de 2019. Todos os projetos citados, já do conhecimento da Casa, senhor presidente. Já todos os projetos, já do conhecimento da Casa, repetir a mesma votação da primeira sessão. Pronto. Em votação, aprovado todos os projetos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para partir amanhã das 17 horas. Bora, mano. É só colocar, Márcio, né? É do outro lado. Coloca direito. Coloca direito. Vai. Pluga direitinho, pluga direitinho. Bom, nós continuamos ao vivo aqui, direto da Câmara Municipal de Sobral. Mais uma sessão concluída aqui na Casa do Povo. Vamos começar aqui rapidinho com o presidente aqui. Presidente, estamos ao vivo aqui na Câmara. Bastante projetos votados hoje, mas deu tudo certo, né? Com certeza, né? Tem alguns projetos aí, todos os vereadores querem discutir os projetos e não havendo nenhuma tribuna, a gente abriu espaço para que todos os vereadores discutissem primeira discussão e segunda discussão. Então, correu tudo tranquilo, graças a Deus, mas uma sessão terminada. Teve uma votação importante aí a respeito dos taxistas e mototaxistas. Com certeza, né? O projeto já veio muito bem elaborado, já veio muito bem estudado. A gente sentou com muitos mototaxistas, muitos taxistas e sabia que o projeto já contemplava todos os requisitos que eles queriam. Então, alguém querendo fazer alguma emenda de plenário, mas só ia, ninguém sabia qual que seria. Mas o projeto já era muito bom, contemplando todos os mototaxistas e taxistas. Foi ensaiada aí a questão de uma emenda, mas aí depois os próprios mototaxistas e taxistas acharam por melhor deixar o projeto da forma original como veio do Executivo. Com certeza, esse projeto foi muito bem elaborado, já tinha com os taxistas, com os mototaxistas, é um projeto que já é interesse do prefeito, de realmente atender às necessidades tanto dos mototaxistas como do taxista. E a casa nada mais do que aprovar esse projeto que era de grande valia para essas duas classes. Só para encerrar, na próxima quinta-feira o senhor vai estar lá na comunidade de São Domingos, acompanhando a inauguração junto com o prefeito de um posto de saúde ali da localidade. Com certeza, né? Vai ser inaugurado um mini posto de saúde e atendimento àquela comunidade. A gente fica satisfeito, agradece ao secretário de Saúde e também ao prefeito Ivo Gomes, porque tem se preocupado muito também com essa área da saúde. Eu que agradeço à imprensa por divulgar o nosso trabalho. Bom, tem a fala do presidente da Câmara. Vamos aqui rapidinho falar com a vereadora Socorrinha Brasileiro.
E, meu amigo Márcio Takimura, aqui uma fala rápida, vamos conversar também com o vereador Paulão daqui a pouquinho. Vereadora, sexta-feira teve uma grande festa lá em Itaperuaba, a senhora comandando recebeu ali o prefeito, o secretário de saúde, doutor Gerardo Cristino, o prefeito Ivo Gomes, alguns secretários, Davi Basto, Paulo Vasconcelos, na ampliação ali, na reforma do Centro de Saúde da Família. A gente inclusive aproveita para agradecer aí a presença de vocês, né, no grande evento que Itaperuaba teve na sexta-feira. A gente viu ali um prédio, né, a população satisfeita, né, agradecendo ao prefeito, agradecendo ao secretário pela ampliação, pela reforma e por um prédio que hoje tem porte de um hospital. Então, assim, Itaperuaba, a gente aproveita mais uma vez para agradecer ao prefeito Ivo Gomes, ao secretário doutor Gerardo Cristino, como também dizer que quem está de parabéns de verdade é a população, porque nós somos apenas intermediários, né? A gente pede, cobra, eles executam, foi executado 100% com recurso do Tesouro do município, né? E o grande presente quem ganhou foi a população. O outro pedido que a senhora fez junto à prefeitura é a questão da escola lá, da localidade, que também já está em fase de conclusão também. Nosso foco agora vai ser a escola, né? Daqui para fevereiro, se Deus quiser, nós teremos aí outro grande momento, né? de festivo, porque nós recebemos uma escola anteriormente, a Escola Cesário Barreto, em 82. E hoje nós vamos receber em 2020 uma escola de tempo integral com os parâmetros aí todos totalmente atuais, né? Equipados, com laboratórios, do jeito aí que a população merece. Obrigada a vocês. Bom, tem a nossa fala com a vereadora Socorro Brasileiro, sempre muito solícita com a imprensa. Vamos aqui falar com o vereador Paulão, né, que hoje foi votado aqui na Câmara de Vereadores, vereador Paulão. Foi feita uma votação importante hoje a respeito dos taxistas, e o senhor foi um dos que levantou aqui a bandeira, dando o seu apoio aos taxistas e mototaxistas. Felizmente, a matéria foi aprovada. É verdade, eu disse na minha discussão, Wellington, que já chegou tarde, até porque a gente via aqui na cidade de Sobral um taxista ou mototaxista que trabalhava dia e noite e dia, e quando ele ficava velho, completava 50 anos ou até mesmo ficava doente, ele não tinha o direito de repassar essa vaga para um filho, ou para a esposa, ou para uma companheira. E agora a prefeitura mandou para nós a lei, pode levar para a Câmara, nós já aprovamos em primeira e segunda votação, dando esse direito para que alguém que exerça a função de taxista ou mototaxista possa, no caso de morte ou doença por invalidez, repassar essa vaga para uma pessoa da sua própria família. Foi ensaiado aqui, os vereadores da oposição ensaiaram aqui a questão de uma emenda, tentando destinar, ou seja, descrever essa destinação da vaga caso num problema de invalidez ou morte do taxista propriamente dito, mas aí os próprios mototaxistas acharam por melhor deixar o projeto no original, que aí estende isso para não somente os familiares de primeiro e segundo grau, e o senhor também foi a favor disso. Sim, eu até sugeri que fosse feita essa emenda para uma emenda de plenário que contemplasse aí a viúva ou uma companheira, mas a própria relatora do projeto, a vereadora Alessandra, ela explicou que já contemplava essas pessoas e mais ainda, poderia ser sugerido pela própria família para um terceiro, por opção da própria familiar, da pessoa da família. Portanto, ficou até melhor do que a gente estava pensando. Portanto, essa lei ela vai contemplar aí uma pessoa que o taxista ou a pessoa que quiser essa função possa deixar para um terceiro, para um afilhado, no caso, ele vai fazer uma indicação para uma pessoa que ele queira deixar a vaga. Ficou até melhor. Isso é o nosso entendimento. Certo, vereador. Alguma tribuna? Nós sabemos que tem amanhã e mais a próxima semana. A tribuna, eu estava até comentando agora há pouco, até o vereador Itamar Ribeiro inclusive já solicitou
uma reunião extra aí para limpeza de pauta. E certamente a mesa diretora vai até, de comum acordo, sugerir aos vereadores que não façam tribuna durante essas sessões até para limpeza de pauta. Eu estou propenso a ir na tribuna na próxima segunda-feira, se houver vaga. Se não tiver vaga, vai ficar para o próximo ano, se Deus quiser. Certo, agradecer, senhor. Muito obrigado, Wellington. Bom, tem a nossa fala, portanto, com o vereador Paulão, né? E a gente continua sempre trazendo as informações para você aqui direto da Câmara Municipal de Sobral, com apoio técnico aí de Márcio Takimura, Wellington Marques para Sobral TV, onde você se vê.